Na última quarta-feira da Vida Acima da Média, o pastor Marcelo esteve ministrando e ele falou que a nossa vida não é fruto do acaso. Todos nós estamos aqui em uma missão e nós precisamos descobrir qual é o nosso ou qual é o propósito que Deus tem para cada um de nós. E como é importante você descobrir o propósito que Deus tem para a sua vida, para o seu coração. Como é importante a gente descobrir o propósito que Deus tem para a gente. E com certeza, Deus tem propósito. E sabe o que eu entendo? Quando eu penso em propósito de Deus, eu penso que Deus, Ele tenha um desejo que a gente seja cada vez melhor. Porque na verdade, Deus, Ele vai nos melhorando a cada dia. Quem está melhorando aqui diz amém. Nós estamos melhorando. E quando falo isso, gente, eu não falo isso porque acho bonito dizer. É porque é verdade isso. A nossa vida ela tem que melhorar. Por isso que a Bíblia diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos, não é para parar. Paulo diz: uma coisa faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo. Eu prossigo, eu vou em frente, eu vou caminhar. Então hoje eu quero falar aqui com vocês sobre aquilo que tem estado no meu coração nesses dias. Deus, Ele tem sido bom com a igreja. Deus tem dado tantas palavras abençoadas à igreja. Deus tem falado tanto conosco. Eu digo, em todos os cultos, o Senhor Deus, Ele tem nos dado direção, tem nos dado, como diz um amigo pastor, Deus tem nos dado sustagem para a gente melhorar. Domingo à noite eu estive pregando, o pastor Marcelo pregou de manhã falando sobre o olhar de Jesus que fala, falou sobre a atitude de Jesus que fala. À noite nós falamos sobre não comprometer o nosso destino. E essa semana, até hoje, muitas pessoas conversaram comigo, quiseram conversar comigo sobre aquilo que ouviram, preocupadas com a vida dela com Deus. E eu fico muito feliz. Domingo eu fiquei muito feliz de ver jovens aqui no altar quebrantados, preocupados com o que Deus tem para a vida delas. Isso é muito bom. E a minha oração é que essa noite a gente também pare para pensar em algo que Jesus, quando esteve aqui, disse, se preocupou e solicitou. Abra sua Bíblia em Mateus 9. Mateus 9. Mateus capítulo 9, verso de número 35. Senhor Jesus, fala conosco aqui esta noite. Ministra o nosso coração, Senhor. Eu quero, Deus, aprender de Ti essa noite. Eu quero, Senhor Jesus, que o Teu Espírito possa trabalhar em nós, fazendo com que sejamos mais eficazes no nosso trabalho. E que a nossa vida, Senhor, ela Te agrade na condução da Sua obra. Porque Deus, mais do que fazer o que o Senhor nos manda, é fazer a obra do jeito que o Senhor quer que a gente faça. E Deus, fazer a obra do jeito que o Senhor quer que a gente faça, é muito mais do que fazer coisas, mas é ser, ó Deus, dentro de nós, para então realizarmos aquilo que o Senhor tem determinado. Então, Espírito Santo, trabalha na nossa vida, fala conosco de uma maneira muito especial. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, e quem crê diz amém. Verso 35 diz assim, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Em outras traduções diz: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Meus irmãos, esses dias o Espírito Santo tem falado muito comigo sobre o trabalho de Deus. E o que o Espírito Santo tem falado com a minha vida? O Espírito Santo tem falado comigo, não do trabalho propriamente dizendo,
Mas ele tem perguntado a mim e tem falado comigo como é necessário que se faça o trabalho. Não basta ser um trabalhador. Não basta ser um trabalhador. Esse trabalhador, ele precisa trabalhar da maneira também que Deus espera que ele trabalhe. Isso é muito importante. É muito importante que a gente entenda que para que a gente tenha êxito de verdade diante de Deus naquilo que estamos realizando, nós precisamos estarmos de alguma maneira comprometidos na questão de ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Jesus estava com quem? Com os seus discípulos, e Jesus olha as multidões, Jesus vê as multidões perdidas como quem não tem pastor, e Jesus se enche de compaixão delas, e Jesus fala aos discípulos, Jesus olha aquela gente e diz, olha, o trabalho é muito grande, e a gente precisa de trabalhadores, vamos rogar ao Senhor para que Ele envie trabalhadores. Jesus fala isso aos seus discípulos. Mas é claro que quando Jesus esteve com os seus discípulos, Ele ensinou os seus discípulos a trabalhar segundo as normas. Jesus, Ele revelou ao coração dos discípulos como que Ele queria que as coisas fossem feitas. E as coisas de Deus, elas precisam ser feitas. Elas precisam ser feitas do jeito, volto a dizer, do jeito que Deus quer que a gente faça. E quando eu penso em fazer a obra do jeito que Deus quer que a gente faça, eu não posso me esquecer de que o que chama mais a atenção de Deus não é tanto o nosso trabalho em si, mas é o coração com que estamos fazendo o que estamos fazendo. Então, como que nós estamos? Como que você tem realizado aquilo que Deus tem permitido você fazer? Como que você tem feito aquilo que Deus te permitiu fazer? Como que você tem realizado aquilo que Deus lhe chamou para realizar? Aquilo que Deus te chamou para fazer. E é claro que você pode levar isso para todas as áreas da sua vida. Porque com certeza isso não se aplica só à nossa vida espiritual e nossa vida de igreja, mas pode se aplicar a todas as áreas da nossa vida. Se aplica às áreas da nossa vida, do nosso coração. Uma moça veio conversar comigo essa semana, preocupada com aquilo que ela ouviu e dizendo para mim assim, pastor, eu tenho muita preocupação de não ferir os planos de Deus para a minha vida, de não entrar por caminhos que Deus não queira que eu entre. E eu tentei acalmar o coração dela, porque ela tem 17 para 18 anos, eu conheço bem essa faixa etária, eu passei por aí, e eu me comportava desta maneira também, mas eu dei assim crédito a essa moça, porque eu falei para ela, eu acho muito bonito a preocupação que você tem, mas não é necessário que você fique tão preocupada com respeito a isso. Se você temer a Deus de todo o seu coração, o Espírito Santo vai guiar você, minha filha. E acalmei o coração dela com respeito a isso. Então, querido, você que tem trabalhado para Deus, nós que temos realizado a obra de Deus, temos trabalhado para o Senhor, como que a gente tem trabalhado? Eu quero convidar você a pensar um pouco sobre isso hoje. E eu quero falar sobre 4 coisas que eu julgo importante para a gente agradar a Deus com o que a gente está fazendo. Porque eu acredito, gente, que a maior preocupação de cada um de nós aqui, você que é um trabalhador na seara, você que trabalha para Deus, eu acredito sim que a maior preocupação que a gente deveria ter é de que eu preciso ser agradável a Deus no que eu estou fazendo. Eu preciso ser agradável a Deus. E isso é resultado de uma série de coisas que Deus vem falando conosco nesse tempo aqui. Porque a gente precisa entender, gente, que é interessante isso. Parece-me que, eu não sei se você percebe, mas eu percebo isso. A igreja, o Espírito Santo se move na igreja. E eu percebo que parece-me que Deus, de tempos em tempos, Ele começa a falar sobre determinado assunto com a gente. E Ele vai nos guiando nesse sentido. E o que eu acho interessante é que nós, pastores, às vezes a gente não se senta lá na sala para a gente combinar o que vai falar. Mas às vezes eu percebo que Ele disse,
E aí eu venho à noite, eu ouço o que ele pregou e eu fico juntando as coisas. Eu falo, Deus, o Senhor está querendo tratar com a nossa vida, o Senhor está querendo melhorar o nosso coração. E uma reunião como essa daqui é para a gente realmente melhorar. Sabe, então eu quero falar de passos para que a gente seja acima da média, não só uns com os outros, mas sobretudo que a gente possa alegrar o coração de Deus com a nossa vida. E é possível você alegrar o coração de Deus com a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus olhou para algumas pessoas e se alegrou com elas. A Bíblia diz que Deus se alegrou com Noé. A Bíblia fala que Deus, ao olhar para Noé, ele ficou super feliz com a maneira como ele conduzia a vida dele. A Bíblia fala que o Senhor Deus, ao olhar para Jó, o Senhor Deus chegou a dizer ao próprio Satanás: você observou o meu servo Jó? Deus, me parece que Deus tinha muita satisfação na vida de Jó. E por que ele tinha satisfação na vida dele? Porque Jó era uma pessoa que sabia conduzir a sua vida, conduzir o seu coração. A Bíblia fala lá em 2 Crônicas, no capítulo 16, a Bíblia fala, e Deus fala em relação a Asa. O Senhor diz que os olhos dele passam por toda a terra, para se mostrar forte para com aquele cujo coração é dele. E Deus usou um profeta para dizer isso para Asa. E por que Deus usou o profeta para dizer isso para o rei Asa? Porque o rei Asa havia feito uma aliança com o rei da Síria, e Deus não estava aprovando aquilo. E Deus falou para ele: olha, Asa, você, nisso que você fez, você procedeu loucamente. E a partir de agora vai haver guerra na tua vida, vai haver luta para você. E a partir dali se instalou uma guerra, uma batalha na vida de Asa. Por quê? Porque Asa foi um grande rei, mas em determinado tempo da vida dele, ele começou a vacilar. Ele começou a não observar o que Deus queria que ele observasse. E ele vacilou naquele tempo. E a Bíblia fala que Asa teve alguns problemas, que ele adoeceu, que ele preferiu não recorrer ao Senhor, ele recorreu aos médicos, ele não quis buscar ao Senhor naquele tempo que ele estava vivendo aquilo. Parece-me que Asa, ele viu tantas vitórias na vida dele, ele viu tantas conquistas na vida dele, que ele perdeu o foco da vida dele. Ele começou bem. Foi aquilo que eu disse aqui domingo, que começar bem é bom, mas melhor do que começar é terminar. Terminar bem é melhor que começar bem, gente. Porque a gente percebe que muita gente começa bem, mas aí ela termina a vida da maneira que Deus não queria que ela terminasse. E Deus quer que a gente termine bem. Então eu quero falar sobre alguns passos que podem fazer a diferença na sua vida e na diferença daqueles a quem você se aproxima. E gente, pensando em igreja, deixa eu dizer aqui para você, é importante você entender que independente do que você faça aqui na casa de Deus, aqui na igreja local, é muito importante que você faça com excelência o que você está fazendo. Sabe por quê? Porque não adianta o pastor querer ser excelente aqui nesse altar, trazer uma palavra com excelência, se na liderança, na nossa liderança, nos nossos líderes e nos nossos liderados, vocês começarem a comprometer a excelência do nosso trabalho. Nós precisamos dar sequência, um dando sequência àquilo que o outro está fazendo. Se ele está fazendo bem, eu tenho que dar cobertura para que isso continue sendo feito de uma maneira excelente. Eu tenho falado com os obreiros aqui na reunião, que não adianta nós aqui pastores recebermos as pessoas com muita gentileza, com muito carinho, e ali naquelas portas os obreiros receberem as pessoas de uma outra maneira. Nós temos que nos completar. A gente tem que se completar. A igreja tem que ser excelente em tudo que ela faz. Nós precisamos ser excelentes. Você precisa ser excelente. A igreja Viver em Cristo precisa ser excelente. E a gente vai se comprometendo com a excelência à medida que a gente vai colocando na prática algumas coisas que eu quero falar hoje aqui com você. Então eu quero falar sobre passos para fazer essa diferença. E eu acredito, gente, na mensagem passada o pastor Marcelo falou sobre isso. Eu acredito também que a gente não vem ao mundo apenas para ficar acumulando coisas. Não. Você não veio aqui a esse mundo só para acumular coisas, não. Você veio a esse mundo com uma missão. E qual é essa missão? De servir os outros.
Você veio com uma missão de servir. Jesus disse isso: eu vim para servir, não vim para ser servido. Logo, a sua igreja também é uma agência de serviço na terra. Nós estamos trabalhando. A vida não é uma corrida louca, uma corrida desregrada, onde a gente só está preocupado em acumular coisas, em vencer e acumular coisas. Não, é muito mais que isso. A nossa vida tem que servir alguém. Então eu quero compartilhar com você algumas atitudes que eu tenho colocado na prática da minha vida. Eu quero partilhar isso com você. É algo que eu tenho levado a sério na minha vida. E eu queria sim convidar você a levar a sério isso também. A entender que se você viver dessa maneira, você vai só crescer em Deus. Você vai melhorar em Deus. Então, primeira coisa, passe a ser um exemplo positivo. Você é um exemplo positivo? Você é um exemplo positivo? Ser um exemplo positivo, pastor, onde está escrito isso na Bíblia? Ouça, 1 Timóteo 4,12. Paulo, falando a Timóteo, disse assim a ele: Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade. Timóteo era um jovem pastor. Ele era jovem. Timóteo era um pastor, era solteiro, não era casado, era um jovem. E a igreja, e ele estava sendo levantado naquela igreja como pastor. E aí, Paulo, instruindo Timóteo, diz: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, Timóteo, eu quero que você se torne padrão dos fiéis. Eu quero que você se torne padrão dos fiéis. Padrão. O que é padrão? Padrão é uma medida a ser seguida. Padrão é um exemplo a ser seguido. Eu quero que você seja um exemplo a ser seguido. Então eu quero, Timóteo, que você seja um exemplo positivo. Eu quero que você se torne padrão dos fiéis. Mas padrão em quê? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aqui a gente podia ficar aqui 1 hora falando só sobre esse versículo. Mas eu quero que você entenda que o Timóteo, ele foi desafiado a se tornar o quê? A se tornar um exemplo positivo. Ser um exemplo positivo. Eu quero que você seja um exemplo positivo. E isso vai abençoar a sua vida e vai abençoar aqueles a quem você influencia. Porque todos nós que estamos aqui, a gente influencia alguém. Você influencia alguém. Eu influencio alguém. Alguém nós estamos influenciando. Se você diz para mim: não, pastor, olha, eu acho que não. Você está influenciando. Talvez o seu nível de influência talvez seja menor do que o do outro, mas você está influenciando. Então, você imagina ser um exemplo positivo. Gente, nós estamos vivendo um tempo de que os exemplos estão o quê? Comprometidos. De gente que deveria dar exemplos abençoadores, estão dando exemplos terríveis. Nós estamos tendo um julgamento agora de uma pessoa que foi muito importante no nosso país. E é importante. E ele está sendo julgado hoje. O julgamento está em andamento. O STF está fazendo isso. Mas não precisava ser assim. Precisava ser assim? Claro que não. Não precisava ser dessa maneira. E a gente tem que olhar para tudo isso e entender que isso tem a ver conosco também. Por que Deus nos permite ver essas coisas? Para que a gente perceba, e nós, e a nossa influência, e o nosso exemplo, onde que ele está, quem nós estamos alcançando. Um dos valores mais importantes para qualquer líder que se preze, é que ele não pode ter o quê? Ele não pode ter distância naquilo que ele fala e que ele pensa. As coisas têm que estar juntas. Aquilo que eu falo e aquilo que eu penso, eles estão em harmonia com a minha vida. A sua vida, a minha vida, ela precisa estar em harmonia com o que a gente fala, com o que a gente ouve, com o que a gente ensina. A nossa vida tem que estar em harmonia com isso. No nosso meio não cabe esse tipo de frase: faz o que eu mando e não faz o que eu faço.
Faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Não, isso não cabe para nós. Nós temos que entender que a nossa vida, a minha vida, a tua vida, ela precisa ser um exemplo positivo. Ser um exemplo positivo. Você jamais fará diferença se você disser para qualquer pessoa uma coisa e fazer outra. A gente tem aprendido com uma frase popular que diz que palavras convencem, né, e que exemplos arrastam. É verdade. As palavras podem convencer alguém. As palavras podem persuadir alguém. Mas o exemplo, ele vai levantar discípulos. O exemplo levanta discípulos. Jesus um dia, lavando os pés dos discípulos, os discípulos, depois de verem a lição que ele deu e o ensino que ele deu, Jesus perguntou aos discípulos assim: vocês entenderam o que eu falei para vocês? Eles disseram: sim, nós entendemos. E aí Jesus diz: façam vocês o mesmo e vocês serão abençoados. Então, ser um exemplo positivo. Você tem sido um exemplo positivo? Você tem sido um exemplo positivo naquilo que você tem realizado? Você sabe, gente, a gente precisa ser a mudança que a gente quer nos outros. A gente precisa ser a mudança. Seja a mudança que você quer no mundo, comece com você. Seja a mudança que você quer na igreja. Seja a mudança que você quer na vida de outras pessoas. Seja essa pessoa que influencia para o bem. Essa pessoa que por si só, você não precisa ficar dando sermão nas pessoas. A sua vida, ela é uma vida, é um exemplo positivo a olhar para você. Eu gosto do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele tinha uma maneira de encarar as coisas. Ele chegou a dizer assim: gente, sejam meus imitadores. O cara, para dizer isso, o cara tem que estar muito cheio do Espírito Santo. Sejam meus imitadores. Paulo não disse, olha para Jesus. Ele disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque no nosso meio, a gente já ouviu muito isso, né? Olha para Jesus, não olha para as pessoas não. Por quê? Porque há muitas pessoas que não são um exemplo positivo. Isso é bom? Claro que não. Isso não é bom para nós, isso não é bom para o corpo de Cristo, isso não é bom para a igreja de Jesus, isso não é bom para qualquer igreja. É bom sim que a gente entenda, olha, eu quero me comprometer eu quero ser um exemplo positivo, eu quero ser a mudança que eu quero tanto em tantas circunstâncias. Você querer ser essa pessoa, ser um agente de mudança. Não ficar esperando pelo outro. Não ficar esperando que o outro faça para você ir. Não faça isso. Mas queira ser você. Seja um exemplo positivo. Como que você se vê? Como que você se enxerga? Dentro da sua casa, no teu trabalho, na igreja, lá no colégio que você estuda, na faculdade, enfim, lá no teu bairro, lá no teu condomínio. Como que você é? Como que você tem sido? Você é um exemplo positivo? Então, primeira coisa, seja um exemplo positivo. Segunda coisa importante para você influenciar, esteja preparado a ajudar. A Bíblia diz no livro de Isaías assim, ó: um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, seja forte. Queira ajudar. Sabe, queira ajudar. Queira ser um ajudador do outro. Queira ser uma bênção na vida do outro. Queira ajudar o outro a chegar em lugares que ele ainda não chegou e quem sabe você já tenha chegado. Então seja um ajudador. E gente, quando eu penso em ser um ajudador, eu penso em santidade. Eu sempre pensei em santidade de uma maneira, eu acredito que muito sadia. Porque eu nunca entendi santidade como cara feia. Eu nunca entendi santidade como viver uma vida distante das pessoas. Eu nunca entendi santidade como viver uma vida enclausurada, uma vida escondida, uma vida com medo de me relacionar. Eu nunca vi santidade assim. Mas eu sempre encarei santidade de uma maneira, eu acredito que muito sadia. Porque quando eu olho para a vida de Jesus, eu observo uma pessoa que tinha a santidade total na vida, uma santidade absoluta na vida, e Jesus, ele vivia se relacionando com pessoas.
ele era mal interpretado pelos religiosos e ele era amado pelos pecadores. Os religiosos interpretavam Jesus errado. E por que os religiosos interpretavam Jesus errado? Interpretavam Jesus errado porque eles interpretavam as escrituras errado. E aí eles interpretavam Jesus da maneira errada. Jesus era conhecido, ele era conhecido como amigo de quê? Amigo de publicano e de pecador. Mas você percebe que Jesus, quando ele entrava na vida de alguém, ele entrava para mudar a vida daquela pessoa, ele entrava para ajudar a vida daquela pessoa. Quantas pessoas que Jesus encontrou no seu dia a dia, que ele não se aproximou delas para ajudá-las a ver a vida de uma outra maneira? Quantas pessoas? Nós poderíamos citar aqui vários exemplos, vários, como Zaqueu. Jesus entra na casa dele, antes de Jesus sair, Jesus declara ali, hoje houve salvação nessa casa. E Jesus se comprometeu em ajudar aquele homem a ver a vida do jeito que deveria ser vista. Jesus vai ao poço de Jacó, toma água, quebra paradigmas, conversa com uma mulher, e diz àquela mulher sobre a água da vida, fala, revela a vida daquela mulher, ministra o coração daquela mulher, ajuda aquela mulher a ver o Messias, que era ele mesmo. Jesus ajuda, esteja preparado para ajudar. Agora, para você ajudar alguém, você tem que estar apto para isso. Você tem que estar apto. Sabe aquela coisa que você apanha um voo, aí a aeromoça começa a dar as instruções de voo, e ela diz, olha, em caso de, sabe, de algum problema, se houver algum problema aqui, olha, se houver descompressão aqui, vai descer aquela máscara de oxigênio, olha, coloque em você primeiro, depois no outro. Cuide de você primeiro, depois do outro. Então, para você querer ajudar, você tem que estar apto para isso. E como que você vai estar apto para ajudar outros, se você não tem cuidados com você mesmo? Você precisa ter cuidados com você mesmo. É necessário que a gente ajude, é necessário que a gente ajude o outro. Agora é necessário que você se ajude. É necessário que você esteja qualificado para isso. É necessário que você busque se preparar para isso. Gente, se tem algo que a igreja vive, que a igreja precisa viver a cada dia mais, é esse tipo de coisa, é um pastoreando o outro. A igreja, ela não só forma discípulos, ela precisa formar discipuladores. Ou seja, não é você e não sou eu, não é nós esperarmos só de nossos líderes, só daqueles que são os líderes, que eles tenham as atitudes que todos nós deveríamos ter. Atitudes que nós deveríamos ter, que cada um de nós deveria ter. Cuidado um pelo outro, um ao outro ajudou, ao seu próximo diga, seja forte. Ajudar um ao outro. Agora, para ajudar o outro, você precisa estar qualificado para isso. Paulo disse assim, eu de graça dou o que eu de graça recebi. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Você só vai poder dar aquilo que você tem. Você tem o hábito de, você é prestativo, você é solícito em ajudar, você é solícito em prestar serviço, você é solícito em ser bênção na vida do outro. E você que está servindo na igreja, se você serve a igreja, e você demonstra que serve à medida que você serve as pessoas, e a gente demonstra que serve a Deus, e que na medida que a gente vai se relacionando com pessoas, e a gente vai ajudando uns aos outros. Então eu queria desafiar você a estar preparado para ajudar outras pessoas. A estar preparado. Ajudar outras pessoas, às vezes, é apanhar ela e trazer a alguém que está qualificado para ajudá-la. E se ajudar também. Você pode muito bem não poder ajudar aquela pessoa, mas você pode levá-la a alguém que irá prestar a ajuda que ela tanto precisa. Nós precisamos disso.
A igreja, gente, nós iremos batizar cerca de 18 a 19 pessoas. E eu estava conversando com a secretária, com a Edneide, sobre isso e perguntei a ela. E ela disse: pastor, há muitos adolescentes que vão se batizar. E essas coisas me fazem pensar nisso que eu estou dizendo. A quem nós estamos ajudando para levar a salvação? A quem nós estamos levando o evangelho? Digo a nível igreja. A quem nós estamos levando Jesus? A quem nós estamos trazendo a Cristo? Porque uma igreja do tamanho da nossa, era para ter mais gente se batizando. E ovelha gera quem? Ovelha gera o que, gente? Ovelha gera ovelha. Pastor cuida de ovelha, ovelha gera ovelha. Isso não quer dizer que o pastor não possa gerar pessoas, claro que pode. Um ou outro ajudou. A quem nós estamos ajudando do lado de fora? A quem nós estamos ajudando do lado de fora dessas paredes? A quem nós estamos mostrando a salvação? A quem nós estamos mostrando Jesus? A quem nós estamos levando o evangelho? A quem? Então nós precisamos urgentemente acelerarmos essa obra evangelizadora. Porque isso é ajudar o outro, isso é levar salvação ao outro, é levar vida ao outro, é levar graça de Deus ao outro. E a gente precisa levar isso lá fora. Então um ao outro ajudou. A seu próximo disse: seja forte. A quem nós estamos ajudando? Quem? Quem nós estamos ajudando? Outra coisa para você, sabe? Aprenda a ouvir. E isso ainda na questão de você ajudar o outro. Aprenda a ouvir. A Bíblia diz para você ser pronto. Meus amados, todos nós sejamos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar, mas prontos para quê? Para ouvir. Prontos para ouvir. E quando penso em estar pronto para ouvir, eu quero você que trabalha no reino de Deus, você que é um trabalhador da igreja, você que trabalha em qualquer área. Gente, é interessante, se você quer ser um agente de mudanças, você precisa aprender a ouvir. Você precisa ouvir. Você precisa ouvir para aprender, é o que você está fazendo agora, você está ouvindo para aprender. E nós geralmente estamos ouvindo para aprender. E você vai ter que aprender a ouvir para ensinar. Você vai ter que querer dar os seus ouvidos ao outro que quer lhe dizer algo. E você não vai poder querer ouvir só com os ouvidos, você vai ter que querer ouvir com o coração. Tentar entender aquilo que o outro está dizendo segundo o ponto de vista dele, segundo o ponto de vista dela, para entender a alma dela, para entender o coração dela. Porque só assim a gente vai entender, a gente vai compreender. Eu conversava com uma mãe esses dias atrás e ela disse: pastor, meu filho tentou cometer suicídio. E eu disse a ela: como foi isso? Aí ela foi falando comigo, foi conversando, e aí eu perguntei: como que é a sua vida? Aí ela disse: olha, quando ele tinha 9 anos, houve uma separação no meu casamento, e aí esse menino acabou indo viver com o pai, e a menina recém-nascida ficou comigo, e pastor, aconteceram tantas coisas. E aí eu fui ouvindo aquela mulher, ouvindo, e ela foi falando, e à medida que ela ia falando, eu ia tentando entender o coração dela. E aí eu fiz uma pergunta a ela: você externa amor ao seu filho? E ela disse: eu parei de fazer isso faz muito tempo. Por que você parou? E aí ela deu as razões dela. E em todo momento que eu conversei com ela, eu dizia assim: eu entendo você. Eu entendo você. Eu entendo você. Entender não é concordar. Eu entendo você. E querido, uma igreja que aprende a ouvir, ela vai aprender também a atender as necessidades do outro.
Se a gente aprender a ouvir, a gente vai atender a necessidade como ela precisa ser atendida. Como que você tem se comportado no seu dia a dia? Você escuta, você ouve. Para fazer a diferença em qualquer circunstância, em qualquer ambiente, a gente precisa entender que saber ouvir é importante, mas saber ouvir com o coração é fundamental. Você já percebeu que a maioria das pessoas hoje não se escutam? Elas não se escutam. Elas não têm paciência de escutar. Muitos de nós não têm paciência de escutar. E por não ter paciência de escutar, a gente acaba tendo problema por não saber escutar. A gente não se comunica do jeito que deveria porque a gente não se escuta. Porque se a gente não se ouve, como é que a gente vai se comunicar certo? Se a gente não está entendendo o que o outro está falando, como é que a gente vai comunicar certo? Gente, isso é muito sério o que eu estou falando. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos dizendo as coisas erradas para alguém que deveria ouvir o certo, mas nós estamos ministrando o errado. Exemplo claro. Eu vou dar um exemplo claro. Quando a gente vê a igreja num dia de domingo aqui, igreja lotada, e aí a gente vem para o altar, e às vezes a gente espera das pessoas um comportamento, a gente espera das pessoas uma reação ao que a gente está falando, ao que a gente está dizendo. E às vezes a gente perde aquela sensibilidade de ver que neste lugar aqui, que é chamado igreja, entram pessoas aqui angustiadas, tristes, arrasadas emocionalmente e precisando de uma palavra de ânimo, de fé. E às vezes, se nós não tivermos a sensibilidade do céu em nós, se nós não tivermos audição espiritual, sensibilidade espiritual, a gente não vai fazer as pessoas viverem, a gente vai matá-las. Você sabia que tem gente que mata falando? Eu falava com o pastor Gilson ontem, acho que ontem ou domingo, eu falava, nós precisamos nos relacionar com o povo. Obreiros precisam conhecer o povo. Líderes precisam conhecer seus liderados. Saber o que se passa no coração deles. E você sabe que às vezes eu penso que às vezes a gente faz tantas amizades que às vezes as amizades fazem com que a gente não trate as pessoas como a gente deveria tratar. Eu fui fazer uma visita esses dias e o rapaz falou assim para mim, pastor, você é mais meu amigo que meu pastor, né? Eu falei, infelizmente, cara. Eu tenho que te tratar como pastor. E agora eu vou falar como pastor. Aí eu desci a lenha nele. Tive que pegar no pé dele, porque ele está meio sumido. E ele riu, brincou. Eu falei, eu amo você. E o que está acontecendo contigo? O que está havendo? E aí eu ouvi o ponto de vista dele. Saiba ouvir. Dê os seus ouvidos a alguém. Gente, uma das coisas que eu tive, eu sou pastor há 20 anos, mas eu fui obreiro por 15. Eu fui obreiro por 15 anos. E eu sempre me relacionei com gente. Sempre. Eu vim de uma igreja que eu aprendi isso. Eu aprendi a ter contato com as pessoas. Eu aprendi a ir até elas, a conversar, a dar um aperto de mão, a dar um abraço, a ouvir, a saber o que está acontecendo. Eu sempre fui assim. E até hoje eu tenho agido dessa maneira. Eu tenho tentado agir dessa maneira. Eu estava vendo um pastor que é uma referência na nossa nação hoje, que é o pastor Márcio Valadão. Ele estava dando uma entrevista a alguém, e alguém fez uma pergunta para ele, e perguntou, qual é a maior frustração do senhor hoje? Que o senhor teve ou que o senhor vive? Ele falou assim, a minha maior frustração é não ser mais pastor na minha igreja. Porque eu gosto de conversar. Eu gosto de chegar perto da ovelha e hoje eu não posso mais ser isso, porque a igreja está muito grande. Eles têm quase 50 mil membros a igreja, se não tiver mais. Ele falou, eu não sou mais pastor aqui. E ele falou isso com os olhos cheios de água, achei aquilo bonito. Por quê? Porque eu entendo que foi um homem que sempre quis o quê? Ouvir. Sempre quis escutar o apelo do outro, sempre quis escutar o coração do outro.
E quando você começa a escutar o coração do outro, quando você começa a escutar a batida do coração do outro, você começa a entender a vida do outro. Você começa a entender melhor o outro. Você começa a entender por que o outro se comporta daquele jeito, por que ele fala daquele jeito, por que ele age daquele jeito, por que ele é desse jeito. E quando você começa a entender o coração do outro, você passa a ter mais paciência com o outro. Porque você está entendendo o coração dele e você está tratando dele. Sabe? Querer ouvir e ouvir com o coração. Isso vai te fazer viver uma vida acima de expectativas, e vai fazer você viver uma vida que agrada ao Senhor. Porque se tem algo que agrada ao coração de Deus, é essa maneira que nós tratamos uns aos outros. Porque o próprio Senhor, lá nos seus mandamentos, Ele disse: olha, eu quero que você ame ao outro como tu ama a si mesmo. Eu quero que tu faça isso. Se você amar a mim sobre todas as coisas e amar o outro como a ti mesmo, você vai ser completo, você vai viver todos os mandamentos. Foi o que Jesus falou, não foi? Foi ou não foi? Foi. Jesus disse: ama a Deus de todo o teu coração, ama o outro como a si mesmo. E se você ama o outro como você ama a si mesmo, você vai ter ouvidos para o outro. Sabe, quer ter uma vida acima? Baixe a tua expectativa com respeito aos outros. Não queira receber aplausos dos outros. Você sabe, eu tenho encontrado muitas pessoas frustradas. Frustradas, sabe por quê? Porque tem expectativas erradas. E quando a gente traz expectativas erradas, a gente sofre demais, gente. Olha o que Paulo fala aos Colossenses: tudo quanto vocês fizerem, tudo quanto fizerem, tudo que você fizer, não espere receber aplauso, receber tapinha nas costas. Não espere isso. Pode até acontecer, mas não espera isso. Não espera isso não. Porque é possível que você faça uma jogada linda na vida e não tenha aplauso para você. Ontem o Cristiano Ronaldo fez um gol de bicicleta e a torcida adversária ficou de pé para aplaudir ele. Mas aquilo lá não acontece todo dia não. E ele educadamente, ele fez um gesto de agradecimento a toda a torcida da Juventus. Eu achei o máximo aquilo ali, achei bonito. O que é cultura, né, cara? Que bonito. Torcida de pé aplaudindo o cara. Quem gosta de futebol. E eu achei muito bonito aquilo. Agora, isso não acontece. Muito pelo contrário. A maioria das pessoas não tem esse comportamento. Então não espere aplausos. Tudo quanto você fizer, seja lá o que você fizer, seja muito grande ou muito pequeno, não espere aplausos. Baixa a tua expectativa com as pessoas. E você não vai receber algumas coisas até por permissão do próprio Deus. Sabe para quê? Para te amadurecer, para te fazer crescer. Não é? Para fazer você se tornar mais maduro. Fazer você se tornar mais maduro. Então tudo quanto fizerdes, tudo que você fizer, você deve fazer como? Fazer de todo o coração. Olha a maneira como você deve fazer as coisas. Não espere reconhecimento, não espere aplausos. Não espere isso. Dizem que Madre Teresa de Calcutá, certa vez, ela estava limpando a ferida de um leproso, e havia um milionário lá na Índia que estava passando, e ele viu a cena, ele falou: eu não faria isso nem por $1 milhão. Aí ela disse: eu também não. Porque ela tinha certeza que o que ela estava fazendo não tinha preço. Não tinha preço aquilo. Ela sabia o que ela estava fazendo. Ela não esperou nada da sua vida. Tudo quanto fizer, desfaça de todo o coração. Como para quem? Como para o Senhor. Certos, olha, como para o Senhor e não para os homens, diante de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Porque a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Então tudo que a gente vier fazer, gente,
não espera. Eu já baixei a minha expectativa com respeito às pessoas já faz tempo já. Por quê? Porque eu percebi, eu já tive um tempo que eu esperei. E sabe o que acontece? A gente se machuca, a gente se fere, a gente quer às vezes parar o que está fazendo. Não, continua, vai fundo, vai firme. Alguns vão te abraçar, alguns vão te dar um tapa nas costas, glória a Deus por essas pessoas. Alguns vão dizer que bênção, alguns vão dizer, olha que legal que você está fazendo. Alguns vão dizer isso para você e glória a Deus. Mas quando você ouvir isso das pessoas, transfere essa glória para Deus e continua fazendo o que você está fazendo, para você não ficar frustrado com gente. Eu já conversei com muita gente que veio falar isso para mim, mas não reconhece, mas não fala, mas deixa isso para lá. Vai dando fruto, amigo. Vai dando fruto. Vai fazendo o que você tem que fazer, sabe? Vai fazendo, faz o que você acredita, realiza o que você acredita. Não espere os aplausos quando você ajudar alguém, quando você fizer alguma coisa por alguém. Não espera não. Porque senão você vai se machucar muito. Não espera. Faz a tua parte bem feito, como se você estivesse fazendo para o próprio Deus. Sabe, quando você vier fazer alguma coisa para mim, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Quando eu for fazer alguma coisa por você, que eu faça como se estivesse fazendo para Deus. Quando eu estiver fazendo alguma coisa para o outro, como se eu estivesse fazendo para Deus. Porque aí, esteja certo que a sua recompensa vai te alcançar. A Bíblia fala, eu não me lembro o endereço agora, mas diz assim, que o Senhor não ficará esquecido do trabalho que vocês evidenciaram ao nome dEle. Ele não vai ficar esquecido. Deus não esquece. Ele não esquece. E quando a gente chegar lá, você vai receber o galardão que é dEle. Um galardão abençoado. Sabe por quê? Porque tudo que você fez como se fizesse para o próprio Deus. Você quis servir da melhor maneira. Por isso não importa o que você faça. Ei, você tem uma tarefa aqui na igreja? Qual que é a sua tarefa aqui? Faça como se você estivesse fazendo para Deus. Você dá aula para as crianças ali? Quantas crianças tem na sua classe? Não importa quantas tenham. Pode ter meia dúzia, pode ter 2, pode ter 3, pode ter 50, pode ter 100. Faça da melhor maneira possível. Como se você estivesse fazendo para Deus. O que você está fazendo? Você está ali no fundo, limpando uma sala, limpando o banheiro? Faça da melhor maneira possível. Faça da melhor maneira possível. Faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Eu me lembro desse programa que o Fantástico está gravando e editando aí, onde o patrão se transforma em operário e ninguém sabe que o patrão está lá no meio deles. Eu me lembro de um rapaz que ele estava ensinando o patrão dele sem saber que era o patrão. E aí o patrão fez algo que não devia fazer, fez algo errado. E aí o patrão falou assim, eu fiz errado, deixa aí. Não, você vai voltar a fazer e vai fazer certo. E ele estava falando com o patrão, sem saber que era o patrão. E aí ele falou para o patrão dele, olha, nós temos que fazer o serviço aqui dessa empresa como se a gente estivesse fazendo para Deus, viu? Não é para o nosso patrão, não. E ele estava falando com o patrão. Ele estava se dando bem sem saber. Mas por quê? Porque aquela era a postura que o cara tinha. Ele era aquilo ali. Ele falou, não, nós vamos fazer esse negócio aqui como se estivesse fazendo para Deus. Aí o patrão vestido de operário pergunta para ele, então como que ele tem que fazer? Não, você tem que fazer assim, assim, assim. Faz certo aí. Aí ele foi lá e fez o serviço certo. E aí quando o patrão se revelou a ele, e eu vi essa matéria, o patrão me parecia que ele era um cara que conhecia o evangelho e estava afastado do evangelho. A impressão que deu foi essa. O patrão aos prantos, às lágrimas, recompensou aquele rapaz, dando a ele um curso na faculdade, um negócio assim. Sabe, gente, chega uma hora que Deus, Ele te recompensa. Então não espere nada dos homens. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu amo reconhecer, eu amo falar com as pessoas que estão fazendo, eu gosto de fazer isso porque eu acho que isso é legal. Mas irmãos, não espere isso. Às vezes a gente espera dentro de casa isso, não espera?
Você faz tanta coisa, você espera do seu cônjuge, você espera do seu filho, da sua filha, a esposa espera do marido, e aí você vai ficando frustrado. Não pode. Vai fazendo, faz o melhor. Tudo quanto você fizer, tudo quanto você fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor. Você está vendo como a maneira como você faz é mais importante do que aquilo que você faz? A maneira como você faz é mais importante do que aquilo que você faz. Talvez você esteja cansado de fazer o que você está fazendo porque não tem reconhecimento. Talvez você esteja frustrado, sabe, com pessoas que estão ao seu redor porque não há reconhecimento. É possível. É possível que em alguma instância você tenha ficado chateado com a sua liderança. E aqui, de certa maneira, todos nós somos liderados de alguma maneira. É possível. Mas sabe por que a gente fica chateado? Porque a gente espera muito. A gente cria uma expectativa que não é boa. A gente cria uma expectativa que não nos faz bem. Então esta noite eu quero deixar isso com você. Não espere aplauso das pessoas. Saiba ouvir. Esteja preparado para ajudar. E seja um exemplo positivo. Isso vai te ajudar muito em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Eu quero deixar essa palavra com você hoje, para você dar um up na sua vida, para você melhorar a tua vida. Para você fazer isso, queria te convidar a ficar em pé.